Muitas dicas de ofertas e cupons de descontos na Semana do Consumidor na Amazon. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago com mais um vídeo para vocês, dando várias dicas para vocês aproveitarem aqui no finalzinho da Semana do Consumidor na Amazon, que acaba agora dia 21 de março. Então corre aqui assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, porque tem muitas dicas e eu detalhei tudo aqui no box de informação. Para quem ainda não sabe, está acontecendo, aí já tem uma semana mais ou menos, ou até mais um pouco, que começou o esquenta da Semana do Consumidor na Amazon. E tem vários cupons rolando e eu vou começar dando alguns avisos para vocês aproveitarem. Mas antes, não se esqueça, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, já deixe seu curtir aqui, porque ajuda muito. E se aparecer a opção de hypar esse vídeo para você, também faça isso, por favor, porque ajuda bastante. E lembrando sempre que todos os livros que eu citar estão todos linkados aqui no box de informação. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Continuando então para os avisos gerais aí para vocês aproveitarem da melhor forma possível os descontos. Todos os livros praticamente que eu vou citar aqui, eles já estão remarcados, mas além disso, eles também têm cupons de desconto. Alguns ou outros que eu vou citar aqui nesse vídeo, eles só vão ter o cupom de desconto e tal. Mas o que está acontecendo? Coisas para vocês aproveitarem. Tem cupom de desconto em que você comprando 3 livros da seleção, tem aqui o link, tá? Lembrando sempre, para que tudo que eu citar aqui vai ter o link, que é comprando 3 livros dessa seleção, o mais barato tem 20% de desconto. O outro cupom é 40% em uma lista também selecionada de desconto extra. Então, 40% extra nessa lista selecionada para compras feitas no aplicativo. Isso é um cupom para livros, mas tem cupons também para outras áreas da Amazon. Então, para eletrodoméstico, eletrônicos, beleza, pet. Então, assim, tem vários segmentos da Amazon que também tem cupons exclusivos para aplicativo. Outro ponto aqui, lembrando, para aplicativo em si, é você testar se você consegue rolar a roleta premiada. Então, se você é membro Prime, você vai lá, abre a página da Amazon, tem o link aqui para vocês olharem, ali tá ali, roleta premiada, em que você consegue girar aquela roleta e tem vários benefícios ali. Eu, no caso, quando eu girei, eu consegui R$10 de desconto, então em compras acima de R$30 eu consigo utilizar esse R$10 de desconto. Então, é mais uma opção para você conseguir esse abatimento aí nas suas compras. Outros cupons que surgiram recentemente é para uma seleção específica de livros da Companhia das Letras, você tem um desconto extra. Livros específicos do Grupo Editorial Record também tem o desconto extra, da Intrínseca. Então tem várias editoras também que estão com esses cupons. Então olha a lista de vocês, também vale a pena, mesmo aqueles livros que não estão com a tagzinha de remarcação de preço ou sinalizado Semana do Consumidor, como a maioria dos livros que eu estou citando aqui. Clica lá, de repente, um livro que você quer muito, porque ele pode estar com algum desses cupons disponíveis para serem aplicados nele. E também tem a questão da roleta. Se você, girando a roleta, você consegue, de repente, um valor de R$30, R$40, assim, de desconto, que vai valer super a pena para vocês aproveitarem. E acho que a última aviso que eu vou dar para vocês, se eu não esqueci de nenhum, é a questão de vocês testarem até o finalzinho ali da assinatura do Kindle Unlimited. Sempre que tem essas mega promoções da Amazon, eles seguram bastante para quem já foi assinante do Kindle Unlimited e tal, eles deixam mais para novos assinantes, então eles vão aumentando aos poucos, e sempre nessas promoções que eu consigo renovar as minhas assinaturas. No caso, nem renovar, né? Elas estão canceladas, já tem um tempinho aí que eu tô sem o Kindle Unlimited, por exemplo, tô sentindo maior falta, porque ele é muito mão na roda, ele ajuda bastante, tem um catálogo gigantesco, e vocês que me conhecem por aqui sabem o quanto eu gosto e sempre incentivo a leitura por meio do Kindle. Então ter sempre e-books nas minhas e-books que eu quero ler no meu Kindle. E falando em e-book, bem lembrado agora, eu tenho uma página de seleção de dicas de e-books, porque tem e-books com preços bem bacana. Quer dizer, então nessas promoções eu aproveito para adquirir e-books, até de livros que eu tenho, que são grandes, que é difícil para manter o hábito da leitura ali e tal, daquela leitura assim, que realmente vai ter um momento que eu quero ler à noite, mas levar para cama não vai funcionar bem, o Kindle vai funcionar muito melhor para ler na rua. Então assim, ajuda bastante, e muitos desses livros acabam tendo disponíveis no serviço do Kindle Unlimited. Então vale a pena para você testar isso, tá? Então depois me conte se você conseguiu. É sempre bom a gente saber e tal, mas muitos de vocês já me avisaram que conseguiram, que é muito bom. Eu ainda não consegui, então eu tô torcendo ali para tentar até o finalzinho, então faça o mesmo.
Então agora eu já dei todas as dicas que eu queria, acredito eu. Vamos para os livros, tá? Se eu esquecer de alguma coisa, deixa no box de informação ou deixa aqui fixado no primeiro comentário. Então, só vocês conferirem. Se vocês verem a situação que eu estou aqui ao meu redor, eu tô com todos os livros, porque no meu último vídeo que eu falei sobre as ofertas, eu tava sentindo falta, né? Que eu estava fora, não tava aqui. Eu vou deixar até linkado aqui nos cards caso vocês queiram assistir ao vídeo. Mas, basicamente, não tava com os livros ali, então eu não conseguia lembrar de todos que eu queria falar e tal. Então, eu separei aqui, estou rodeada dos livros e quero falar bem rapidinho com vocês, de forma mesmo a liberar logo esse vídeo para vocês aproveitarem o mais rápido possível. E também ficar de olho que alguns esses estoques de algum desses livros, pode ser que na hora que você for adquirir, tenha um preço assim normal, voltado, alguma coisa do tipo. Mas fique de olho também que esse estoque, ele pode ainda voltar e tal. Então, fiquem atentos a isso. Vou começar indicando um queridinho aí da vida, que é o livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Inclusive, eu tenho mais de uma edição. Essa minha da Companhia das Letras é antiga, que é a organização do Richard Zenit. Mas o link que eu deixei tem a edição nova já para vocês olharem. E esse livro, ele é fragmentos falando do Fernando Pessoa, né, com o semi-heterônimo dele, de Bernardo Soares, falando muito sobre solidão. Então, tem muito essa questão intimista. Então, você encontra muito isso de falar de sonhos, desses desabafos. Então, são fragmentos que você vai encontrar nesse livro e que você pode ler na ordem que você quiser, na ordem proposta aqui pelo organizador do livro. Então, é uma leitura, assim, que você não tem que fazer do jeito que está e você pensa em um livro de prosa comum. É um livro para você ler aos poucos, desfrutando mesmo as passagens, esses devaneios, esses pensamentos, esses fragmentos desse livro do Desassossego, para deixar sua mente bem bagunçada, mas no fundo, por mais que ele deixe essa mente bagunçada, você reflete muitas coisas, no sentido que você acaba que a carapuça serve muito para você. Nesse sentido, assim, é um livro que eu amo demais e, assim, eu sempre indico mesmo com muito, assim, carinho para vocês não terem medo nem receio de ler Fernando Pessoa. Outro livro que é meu xodó, e foi, assim, grande virada aí para ainda mais a literatura russa, é o Anna Karenina, do Tolstói. Eu li nessa edição aqui da editora 34, mas tanto da 34 quanto da Companhia das Letras, eu tenho as duas edições, tá? Elas estão em oferta. Essa aqui é com a tradução do Irineu Franco Perpétuo, que eu gosto bastante. E a da Companhia das Letras tem a tradução do Rubens Figueiredo, também super renomado. Então, é a critério de vocês, da escolha de vocês, né? Mas que, normalmente, os livros... As novelas do Tolstói são bem publicadas pela 34, né? Como vários livros de Dostoiévski. Todos os livros do Dostoiévski, por exemplo, eu vou citar alguns aqui para vocês. E também a coleção Leste, tem vários russos que saem pela 34, né? E a questão do Rubens Figueiredo também é interessante, porque tem aquela lombada, tudo padronizado do Tolstói, tem vários livros, Guerra e Paz, livros de contos. Então fica a critério de vocês e também o gosto de vocês pela tradução. E aqui nós vamos ter duas famílias, né, da Anna Karenina e do Lievin. Então esse livro, inclusive, iria se chamar meio que Duas Famílias. Eu gosto muito da capa que saía pela Kozak Naif, que é tipo um espelho aqui. Basicamente é isso, você vê duas famílias com valores diferentes, com buscas diferentes. A Anna Karenina, ela desiludida ali naquele casamento dela. Ela tendo por ter cometido adultério e tal, ela também tem às vezes um pouco de culpa, às vezes não. Então tem muito essa questão. O Lievin não, mais voltado para o campo, a questão de um casamento, de idealizar mais coisas, uma vida mais sossegada, mais calma. Então tem muito contrapontos, que você vê muito essas, dicotomia, essas escolhas, assim. Então a questão da vida urbana, a questão da vida no campo, os princípios desses dois grandes protagonistas, apesar de se chamar Anna Karenina, tem a história do Lievin, que também é muito legal de acompanhar. Então, é um livro repleto aqui, é um grande novelão maravilhoso aqui. Sim, tem muitos nomes russos, você pode dar aquela, assim, uma pessoa chamada por vários nomes diferentes, mas só de ficar de olho aqui na listagem de personagens que dá pra fluir super bem a leitura, porque você vai se apegar ali aos personagens aqui da história. Um livro que eu tô terminando a leitura, mas eu sei que vai entrar na lista dos favoritos, que é o Covardes aqui, desse escritor aqui, que eu acho que é polonês, agora eu não vou lembrar aqui rapidamente, pra falar com vocês. Polonês.
E ele vai se passar justamente ali na Roma, ali de Nero. Então tem muita questão de um romance ali proibido. E de uma pessoa ali, um patrício, não é isso? Um patrício com uma mulher cristã. Então tem muito essa questão da fé. Essa expressão covardes, inclusive, é quando o São Pedro encontra Jesus Cristo e pergunta, e vem a expressão covardes, aonde vais? E ele responde para voltar para Roma para ser crucificado. Isso quando São Pedro está fugindo. Então, meio que é uma passagem bíblica ali que sai no Evangelho de João, se eu não me engano, a memória, pelo que eu li. Então, por mais que vai falar de coisas religiosas e tal, esse aqui é um livro histórico que vai falar do incêndio de Roma, que vai falar da fundação da Igreja Católica, mas tem muito essa questão também do romance. Então, para quem quer, de repente, um romance meio que, digamos, cristão, vai gostar muito desse livro. E também quem procura um romance histórico também vai gostar bastante dessa leitura, né, desse romance proibido, em que você vai ter vários personagens ali históricos, várias figuras importantes, inclusive aqui no final tem uma parte, inclusive, com personagens históricos, tem várias referências da mitologia romana que você vai se deparar, grega também você vai se encontrar, então realmente tem várias expressões de divindades, de lugares também, tem muito disso, então realmente é um livro muito incrível, que eu tô amando demais essa leitura, e já sei que a minha super dica para vocês, porque ele é um livro mais caro e tá com a mega oferta, tá? Outro livro que eu também estou na travessia ali, literalmente, é Grande Sertão Veredas. Ele está na minha lista dos 12 livros para ler em 2025. Em breve eu venho falar com vocês, tá? Tô terminando a leitura ainda. E aqui nós temos a história de um jagunço ali roubado depois de anos ali, meio que aposentado, digamos assim. E um grande, meio que uma conversa ali. Você pode ter uma dificuldade no início de ler Grande Sertão Veredas justamente pela linguagem do Guimarães Rosa, mas é isso que torna esse livro muito lindo. Então, quando você pega ali o ritmo da leitura, você consegue ali dar um andamento maravilhoso. Então, não tenha receio, se aventura aqui, tenha coragem aqui de ler esse livro, que ele vai trazer muitas reflexões nesse sentido de você, dessa questão da travessia em si, né? Do que significa isso, de você não ficar focado só no fim. A travessia, ela que é importante, né? Todo o processo que você faz, não chegar ali no seu objetivo final, mas todo esse processo que te torna aquilo. Então é um livro muito incrível aqui, que eu quero muito falar depois com vocês, assim que eu terminar de ler, mas eu sei que ele certamente é entre os favoritos da vida. Sim, então fica a dica para vocês aproveitarem. Outro livro que é eu tô falando aqui de alguns livros que estão em andamento, mas vão ter leituras concluídas em breve, tá? Esse aqui é o último aqui em andamento, que eu ainda não retomei esse ano, mas eu li bastante ano passado, cheguei na metade. David Copperfield, do Charles Dickens. E também para ilustrar para vocês, edições da Zahar estão com vários descontos também, vários títulos com desconto, tanto em edições físicas quanto em e-book. Então, tanto as edições comentadas, nesse caso ilustrada também, quanto as edições de bolso. Então, vale a pena vocês olharem. E aqui, David Copperfield é aquele romance de formação, aquele romance que você vai acompanhar a história ali do David Copperfield desde criança. Então, tem muito assim, você vai sofrer muito com aquele personagem, várias coisas vão acontecer a ele, e você cada vez mais se apega aos personagens. O Dickens tem uma escrita fabulosa, então assim, eu tô muito apegada e louca para voltar para este livro. Agora eu vou para falar com vocês, então assim, ao meu redor aqui estão vários grupinhos de livros, e eu vou falar assim, primeiramente com alguns livros aqui, russos para indicar para vocês. Acho que vou começar com eles também aqui, desses outros que eu separei para indicar para vocês. Primeiramente, eu vou indicar um que foi um dos primeiros contatos com a literatura russa, que é Noites Brancas, do Dostoiévski. Aqui você vai ter um livro melancólico, um livro aqui do Dostoiévski ali no início dele, bem diferente do que vocês vão encontrar depois em outro livro que eu também vou indicar para vocês, que é uma leitura recente, e em breve eu venho falar com mais detalhes aqui no canal, que é Memórias do Subsolo, que é um livro que já tem um cunho mais existencialista, um cunho muito mais filosófico, que vai ser encontrado em outras obras do Dostoiévski, como O Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, O Idiota, Os Demônios. Então vai ter uns livros muito mais que vai ter essa mudança na fase do Dostoiévski da escrita. Aqui você vai encontrar muito essa questão do sentimentalismo e outros apontamentos, e é muito interessante para quem quer começar a ler literatura russa. Foi o meu primeiro contato, inclusive, com dessa forma.
Foi um livro que funcionou muito bem para mim. E esse livro aqui realmente, nossa, eu vou mostrar pra vocês que eu tava louca pra pelo menos mostrar um pouco como tá a minha situação do meu livro. Que eu gosto muito de ter margens no livro, justamente porque eu escrevo demais ao redor do livro. Então é isso que, não é só ao redor, né? Tanto nas capas aqui, porque até esqueci, na folha de rosto, sei lá, esqueci o nome que se dá a essa parte aqui, mas realmente eu fiquei muito fissurada nessa história do Memória do Subsolo. Aquele homem tem um monólogo e refletindo ali amarguras da vida e, nossa, eu gosto muito desses livros, assim, que sempre eu percebo que eu gosto muito de livros que tem essa pitada filosófica, essa pitada existencialista. Eu gosto muito disso, dessas reflexões, desse monólogo. Então, dessa questão de você ficar, essa pegada intimista. Então, eu percebo que vocês vão ver vários livros assim, com esse cunho dessa forma. Então, realmente foi um livro que eu li maravilhoso e já fica a minha recomendação para vocês. Nessa edição dá 34, mas tem outras edições aqui com desconto também. Inclusive a que sai pela Penguin, que tem tradução do Rubens Figueiredo, tá bom? Outro aqui, queridinho meu, então vem outro ali, que Tolstói, por enquanto ainda é meu queridinho, tá? Mas é que eu li já mais Tolstói do que Dostoiévski. Felicidade Conjugal, aqui a história de duas pessoas ali, um cara mais velho, que é o tutor dessa menina ali, que ele era amigo do pai dela, e eles já se conheciam e já tinham uma amizade ali, e a forma como esse amor vai se moldando, sendo construído ao longo do tempo, como ele vai se tornando um amor, como eles vão se casar, e como isso vai tendo ajustes, como vão tendo a questão da diferença da idade, a questão do diálogo. Então tem vários pontos assim bem interessantes, apesar de ser uma coisa bem pequenininha, uma novela, e é maravilhosa. Essa aqui foi a minha principal, assim, a novela que eu mais gostei do Tolstói, dos que eu já li. Pra mim, é ainda melhor do que A Morte de Ivan Ilitch. Eu quero, inclusive, reler o livro, porque esse aqui ficou tão marcante pra mim. Então, se eu tiver que indicar dois, eu sempre acabo indicando Felicidade Conjugal, porque eu gostei muito, me tocou muito nesses aspectos. E eu sempre digo também, ele é ótimo pra quem também tá começando literatura russa. Fica aí a minha dica, no meio dos clássicos e tal. Outro livro também ótimo pra quem tá nesse mundo introdutório. Não só porque é curto não, tá, gente? Porque Memória do Subsolo, por exemplo, ele é bem curtinho. Porém, ele dá mais trabalho de ler, tá? Então, ele não é tão legal pra quem tá só assim, o primeiro contato. Não indicaria tanto. Eu acho que tem outros títulos melhores pra você. Não que sejam melhores, mas sejam mais fluidos pra você fazer essa imersão na literatura russa. Primeiro Amor é um ótimo, também outra ótima pedida do Turgenev. Ele tem essa questão também bem direta e você acompanhar essa questão justamente do primeiro amor. Então, é um grupo de amigos reunidos e tem a narrativa moldura, ou seja, começa assim, um grupo de amigos reunidos contando ali sobre as experiências dele. Então, tem um lá que vai ter uma história bacana para contar. E aí começa, assim, a nossa história, né? Então, um menino, ele se apaixona pela vizinha dele, um pouco mais velha do que ele, e aquela mulher ali meio sedutora, que brinca com sentimentos, esse amor é ou não correspondido. Então são as desilusões do primeiro amor, que é muito bonito de acompanhar essa forma que é conduzida toda a história até o grande desfecho disso tudo. Por mais que alguns pedaços a gente até saiba do que vai acontecer, o final tem um quê de surpreendente, sim. Pelo menos foi o que eu achei, né? E quando eu achava que eu sabia tudo desse livro, acabou que no finalzinho ali tive algumas surpresas ali na história e eu gostei bastante disso. Outros aqui que eu vou indicar para vocês também são bem interessantes para quem está adentrando no mundo dos clássicos, que é indicações de literatura infanto-juvenil, literatura também para continuar, enfim, lendo esses livros fantásticos. Separei aqui dois livros que eu gosto bastante de literatura infanto-juvenil, que é O Jardim Secreto e O Mágico de Oz. E são dois livros que eu li, assim, não tem muito tempo, então eu já li bem adulta. E são livros que são bons para você ler mais jovem, bons para você ler adulto, reler também adulto. Então, livros que vão ter muito significado, sim. E livros para presentear crianças também, como não aproveitar essas mega promoções para presentear crianças da sua família, crianças aí, que é sempre bom manter esse hábito da leitura em si, né? Então, não só pra gente olhando pra gente mesmo, mas querendo propagar as leituras. Então, Jardim Secreto, a história de uma menina órfã, e que ela vai, nesse jardim, que ela vai descobrir, ela vai encontrar ali o poder da amizade, ela vai mudar
né? Ela vai evoluir como pessoa, vai amadurecer. Então, é uma menina mimada, uma menina ali que tem os seus problemas e ela vai se deparar com outras realidades, e esse jardim mágico aí, esse jardim secreto, ela vai encontrar essas mudanças. Esse livro é muito lindo, eu gosto bastante. É uma edição de bolso da Zahar, tá? Uma diagramação super confortável. Então, uma ótima dica também. O Mágico de Oz, a história da Dorothy e dos amigos dela nessa jornada aqui. E que eles estão em busca de... Cada um tem uma busca ali, a Dorothy de voltar para casa, um de ter, o leão covarde, né? De não ser covarde, um de querer o coração e tal. Enfim, eles querem coisas, mas será se eles não têm essas coisas que eles querem? Será se eles não pararam para ver que talvez eles tenham aquilo que eles tanto desejam? Então é bem legal de vocês acompanharem essa jornada. Então muito acontece isso com a gente, né? Então essas flexões pra gente trazer, que às vezes muitas das coisas que a gente procura, a gente não percebeu que nós já temos. Então a gente não percebeu ainda, a gente não conseguiu descobrir como ela está na gente, né? Então a gente fica muito confuso do que a gente, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do que a gente almeja na vida. Então são livros que vão mostrando isso pra gente. Então realmente a literatura nos dá um repertório de mundo incrível, e ler livros assim sempre nos deixa mais empáticos, nos deixa a pensar mais sobre as nossas vidas. Então é muito lindo. Outras edições que eu gosto muito, sempre indico para vocês nessas promoções, além das edições da Zahar, é da Penguin, que eu gosto muito. Eu peguei só 4 títulos aqui, mas eu tenho uma prateleira só com livros da Penguin. E, primeiramente, eu vou indicar para vocês um queridinho meu, que já dediquei, Charles Dickens. Então, é uma canção de Natal, um conto de Natal. Enfim, essa edição, inclusive, tem ilustrações, tá? Eu sei que eu falo isso porque às vezes tem dúvidas em relação a isso, as ilustrações originais da obra. E aqui o Dickens é realmente a forma como que nós vemos o Natal como hoje, relacionado graças a esse livro, tá? A questão de como se comemora o Natal. Então o Dickens estava precisando escrever um livro na época, inclusive eu já li um livro que mostra como foi o processo de escrita desse grande clássico aqui, que é O Homem que Inventou o Natal. Então existe esse filme, existe esse livro, e vai falar justamente desse homem avarento do Scrooge, que recebe a visita de 3 fantasmas do passado, do presente e do futuro, e vai tendo essas mudanças, né, de como que ele pode, como que deve mudar, porque senão ele vai ter um destino ali não tão agradável. Então faz a gente refletir que sempre é tempo para a gente mudar, sempre é tempo para a gente refletir sobre o que a gente anda fazendo, e assim, essas mudanças são sempre possíveis. Então é um livro tem algumas camadas bem interessantes, e também um livro temático que eu amo fazer leituras natalinas. Enfim, outro livro aqui, que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, também foi um dos meus primeiros contatos, assim, quando eu estava voltando, depois de bom tempo sem ler, por causa de faculdade e coisas do tipo, e eu estava voltando ao mundo dos clássicos, e o Retrato de Dorian Gray foi um desses livros, por isso que eu sempre indico. Essa aqui é a edição censurada. Quem tem a edição não censurada, do que eu sei, é a Biblioteca Azul, que eu não sei se está em promoção, mas eu sei que essa aqui está na oferta, mas vale a pena ter o contato com as duas. Eu ainda não li a edição não censurada, só li essa edição, que vai falar justamente de um cara que fica tão apaixonado pelo retrato que fazem dele, que ele faz um pacto ali, no caso, olha, o retrato vai envelhecer, mas eu não. Então tem muito essa questão da admiração demais, né, desse culto à beleza. Então tem muito dessas denúncias aqui, que é bem bacana de acompanhar. Outra aqui, que é uma coisa assim, um suspense, um lado bem gótico, A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse aqui foi uma leitura que me surpreendeu bastante, que o Henry James ele tem uma escrita nesse livro aqui que ele só vai dando, digamos, soltando algumas coisas ali, e inclusive no final é você que vai concluir o que você acha que aconteceu ali. Então uma governanta, filha de um pároco que nunca trabalhou, ela vai ser, né, ela não é nem uma governanta, na casa uma menina, né, uma filha de um pároco, ela vai virar governanta nessa casa, na mansão Bly, vai cuidar de 2 crianças, e ela começa a dizer que essa casa está sendo assombrada. É verdade? É mentira? Fruto da imaginação dela? O que tem por trás disso? E esses fantasmas, o que são? Então são vários questionamentos. O Henry James vai dando pistas ao longo da história,
e você vai escolhendo no que vai acreditar ali. Até o final acontece isso. Então você não vai ter uma resposta concreta. E eu acho esse artifício aqui utilizado maravilhoso na história e faz com que tenha várias camadas na leitura. Então quando você for ler, você vai talvez achar coisas ali, eu não tinha reparado nisso. Então meio que você vai fazendo anotações ali que vai fazendo você ter essa própria... seu próprio veredito, talvez não tão decisivo assim, né? Talvez que você mude a cada releitura. Outra aqui, Madame Bovary, do Flaubert. Esse livro também foi... Eu tava voltando a ler, inclusive assim, funcionou bem pra mim, apesar do tamanho aqui, a história bem me prendeu. Eu sei que tem algumas pessoas que acham que esse livro pode ser cansativo e tal, mas a Emma Bovary, uma leitora voraz, assim, ela sempre fica muito iludida naqueles livros que ela lê, naquela vida, idealiza aquilo muito pra ela, aquele casamento dos sonhos, aquilo tudo. Ela quer que seja daquela forma como é descrita nos livros que ela lê. Só que ela percebe que a realidade não é exatamente isso, né? Então ela vai se casar, ela vai idealizar aquela vida, só que não vai acontecer isso. Então a gente vê esses conflitos acontecendo. Então eu sempre falo, esse aqui, Ana Karenina, então os outros livros são muito mais do que um livro sobre adultério, sobre uma mulher adúltera. É muito mais do que isso. É um livro com muitas camadas e é um livro que eu gosto bastante de ter lido mesmo e indico para vocês, Madame Bovary. A leitura agora mais leve, né? Mulherzinhas, da Louise May Alcott. Ótimo para você ler, para presentear. Tem várias edições que tem de mulherzinhas aqui, lembrando sempre e ficando atentos também que aqui tem sempre mulherzinhas e boas esposas. Então fica atento se a obra tem a continuação, que vem junto normalmente, mas algumas edições, muito poucas aí no mercado, vêm separadas. Então, na hora de escolher, fiquem atentos a isso. Mas aqui nós acompanhamos as irmãs Smart ali, elas amadurecendo, essa amizade entre elas, a fé que também tem na família, o cuidado ali dos pais, da mãe. Então essa questão das irmãs e cada uma buscando o sonho delas e totalmente diferente uma das outras, mas unidas assim mesmo. Então a gente vai acompanhando essa evolução delas. É um romance bem tranquilo de ser lido, ele não acontece grandes eventos, mas ele é muito assim, calorzinho no coração. Ele é ótimo, eu gosto muito, eu sempre recomendo esse livro. Outros livros, dois curtos, ótimos também, sugestões aí de livros, sabe aquela coisa, curtos, mas bem preciosos? O Velho Mar, do Ernest Hemingway, um velho pescador, Santiago, depois de dias sem pescar, que todo mundo fala assim, nossa, até que esse senhor vai se aventurar no mar, mas ele não desiste. Ele tem aquela convicção de que ele consegue, ele finalmente sim consegue pescar um peixe muito grande. E como lidar ali, como ele consegue então trazer isso? Então aquela questão da persistência, de não desistir, da resiliência. Então é um livro assim, aquela tom de fábula bem interessante, gosto muito do Hemingway. Outra aqui do Gabriel Garcia Marques é Crônica de uma Morte Anunciada. Também tem essa questão de mistério ali e tal, porque como o próprio nome já diz, a morte tinha sido anunciada. Nós começamos exatamente a primeira frase do livro sabendo que alguém morreu, inclusive também é Santiago Nassar, ele morre e a gente já sabe que tinha sido anunciado, sabe que morreu, e o autor escreve de uma forma que você cada vez quer ler mais detalhes, porque você quer saber por que morreu, quem matou, mas por que mataram, por que as pessoas sabiam e não avisaram a ele, que tipo de pessoas são essas, mas por quê? Ah, porque achou que outra pessoa ia avisar? Mas será que a gente é assim na nossa vida? Por que a gente faz essas coisas às vezes? A gente deixa de falar alguma coisa achando que era dever do outro falar? Isso não é meio que hipocrisia da nossa parte? Então é uma leitura muito envolvente, rápida de fazer. Eu evito falar rápida porque às vezes rápida, né, parece que tá pedindo alguma coisa, eu até evito. Então me segura assim, mas assim, uma leitura que você consegue acabar de um ritmo bem tranquilo para você. A diagramação super confortável, então realmente é uma história bem envolvente. Agora eu vou indicar para vocês uns livros aqui que tem uma pegada aqui mais filosófica, digamos assim, de reflexões assim, intimistas. Eu acho que tá faltando... um intimista eu coloquei na pilha aqui de literatura brasileira para indicar para vocês. Mas vamos indicar aqui um que foi meu favorito do ano, de 2024, O Perigo de Estar Lúcido, da Rosa Monteiro. Esse livro é uma grande conversa com a escritora, a gente se sente amiga dessa escritora aqui, conversando vários temas como criatividade, como doença mental, como fofoca de outros escritores. Você vai saber da vida de vários escritores
principalmente nessa questão da criatividade, de escrever. E também você tem um esquema aqui de pirâmide literária que vai te indicar tantos livros incríveis. Então é bom que eu vou lendo aqui. Esse aqui eu já li, não, esse aqui eu quero ler também. Então é um livro muito maravilhoso. Tem vídeo meu falando sobre esse livro aqui no canal, então dê uma conferida. E tem outro livro, inclusive, dela que está em promoção, que é A Louca da Casa, que eu quero muito fazer a leitura. Inclusive eu quero aproveitar para adquirir e fazer a leitura. Outros livros que eu tô sempre indicando por aqui são esses aqui, ó. Cartas a um Jovem Poeta. Também tem essa questão de você estar em busca do autoconhecimento, de você buscar se compreender, descobrir o seu diferencial. Então esse poeta, ele pede dicas para o Rainer Maria Rilke, como se tornar um bom poeta, né? De como ele ser igual a ele. Mas não tem que ser igual a ninguém, você tem que se encontrar como diferente, tudo a seu tempo. E você vai encontrar isso, você vai descobrir por si só, você vai descobrir a beleza dessas coisas por si só, e você vai começar a encontrar que o seu diferencial é isso, né? Então é isso que vai te trazer muitas vezes do sucesso. Então não é procurar ser igual a esse outro poeta, e sim você encontrar aquilo que te torna diferente. Então tudo a seu tempo, ele vai te dar vários ensinamentos, várias inspirações, vai estimular a sua criatividade. É um livro muito, muito interessante. Então tem a ver com criatividade aqui, como O Perigo de Estar Lúcida. Aqui também vai falar muito da criatividade por si, né? Outro livro também que é bem assim nesse sentido de você ter coragem, inclusive coragem para ser criativo, coragem para ser você, do que eu falo quando eu falo de Corrida do Murakami. Então ele vai usar justamente o fato de ser romancista e maratonista para falar com a gente sobre que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então é uma frase muito marcante para mim, porque ele é empregado em qualquer coisa. Então não tem esse de ler esse livro, porque ele vai falar de corrida. Sim, vai falar de corrida, é ótimo para quem é corredor, mas se você não é, não tem problema, porque você consegue empregar isso em outras áreas da sua vida. Justamente é isso, você não buscar só competir com os outros, você buscar competir consigo mesmo, você ter coragem de você buscar o seu melhor. Então, exatamente como aqui, Cartas a um Jovem Poeta, você vai ter dicas como se tornar um poeta, mas não necessariamente vai ler esse livro quem quer ser um poeta, mas pessoas que estão buscando a criatividade, estão buscando a questão de como ser diferente, encontrar potência nisso, de autodescoberta, esse autoconhecimento, né? Então, nós temos aqui coisas do tipo, e tá usando a corrida justamente como uma metáfora, digamos assim, mas como um exemplo. Então, justamente como que ele lida com a questão de escrever o romance, como ele divide a questão da escrita das páginas, e quando ele tá chegando ali no melhor momento da escrita, dá aquela parada para continuar amanhã, no dia seguinte. A corrida também, de você driblar ali, superar cada vez mais. Então, é bem interessante esse livro. Também ficou entre as melhores leituras do ano que eu li. Outro livro que eu sempre indico também, A Redoma de Vida, da Silva Plath. Essa edição é lindíssima, tem ilustrações, mas tem edição comum também do livro, que foi que eu li, mas essa aqui é edição ilustrada, tá? Capa dura e tal, especial. Aqui você vai ter que acompanhar a Esther, né? Uma mulher que tá perdida ali no que ela quer para ela mesma. Ela não se encontra diante ali do grupo do qual ela está, né? Em volta dela. Então ela começa a ter conflitos consigo mesma sobre aonde ela está inserida. Então aparecem problemas como depressão, e nesse meio aqui, né, porque na insatisfação pessoal, então ela vê pessoas ali, as amigas dela, satisfeitas profissionalmente, então ela deveria estar se sentindo do jeito que elas estão sentindo, mas ela não se sente dessa forma. Então tem uma cobrança, tem toda essa questão dessa desilusão consigo mesmo, e desacreditar em si. Então é um livro que muito bom, muito importante ser lido, mas lembrando dessas ressalvas, porque vai tratar desses pontos aí de temas talvez bem sensíveis para quem tenha depressão e ansiedade, tá? Dependendo de quem estiver lendo. Vamos comprar um poeta, esse livro aqui do Afonso Cruz, literatura portuguesa, super assim, divertido e com alto potencial aqui, porque ele vai discutir uma sociedade ali em que as pessoas conseguem comprar poetas. Exatamente isso, você vai ali, vou comprar um poeta, em vez de comprar coisas. Então tem muito essa questão dessa sociedade materialista, desse utilitarismo das coisas, né? De como você mensurar, ou seja, numa sociedade que tudo é possível você mensurar. Então é uma sátira aqui, você tem altas gargalhadas e um livro com grande
Poder. Uma leitura bem gostosinha de você fazer também. E eu quero ler outras obras, inclusive do Afonso Cruz, por causa disso. Agora vamos para alguns títulos da literatura brasileira que eu gosto bastante. Primeiramente aqui, Vidas Secas e São Bernardo, do Graciliano Ramos. Ambos nessas edições aqui lindíssimas da Antofágica, inclusive a editora Antofágica tem vários títulos em promoção, e são esses títulos aqui que aparecem bastante aqui no meu cenário, e muitos de vocês perguntam, então tem vários títulos para quem curte a editora em oferta, tá? E Vidas Secas aqui é uma das minhas melhores leituras que eu fiz ano passado. São Bernardo já tinha feito a leitura na época da escola, mas essas edições, eu falo isso pra vocês, faz uma diferença enorme, tá? Eu mostro sempre por dentro pra vocês, porque a escrita do Graciliano Ramos, ela é magnífica aqui nesse livro, e ela tem uma poesia maravilhosa, mas essas ilustrações, elas trazem um poder aqui pra você de imersão na leitura, de sentimento que você vai ter ali, assim, é maravilhoso, assim, e quando eu descobri que São Bernardo teria a mesma ilustração, não tinha como não fazer essa aquisição na época. Vidas Secas, você vai acompanhar essa família aí de retirantes, ele fugindo da seca do sertão, e o Graciliano Ramos, ele vai usar, inclusive, de vários recursos linguísticos que eu gosto bastante, e a questão dos títulos dos capítulos, a forma que o uso das palavras e o não uso de certas palavras, inclusive para mostrar a família, pessoas ali sem perspectivas, de como eles se acham mais bichos do que gente, e a falta de nome nos filhos, por exemplo. Então tem vários desses elementos que eu gosto bastante quando o escritor utiliza desses méritos, assim, desses recursos linguísticos, transformando a narrativa ainda muito melhor. Então, a história é muito tocante, muito envolvente, e os recursos aqui são maravilhosos, e uma leitura bem fácil, assim, de fazer, mas bem profunda. Outro escritor que eu gosto bastante, Nelson Rodrigues, e é um escritor bem controverso, assim, porque algumas pessoas, Nelson Rodrigues, muitas pessoas têm essa crítica, mas é porque Nelson Rodrigues, ele coloca a pessoa ali diante de si, nua, despido, a realidade nua e crua mesmo. Então, bem como a vida como ela é, justamente como essa coleção aí de contos, crônicas, é tão conhecida dele. Aqui nós temos um romance que é O Meu Destino é Pecar, que é um baita de um novelão. Se você gosta daquelas reviravoltas mirabolantes de uma boa novela mexicana, você encontra aqui de tudo: traição, romance, vingança, reviravoltas e mais reviravoltas. É muito bom esse livro, eu gostei muito. E tem outros livros desse estilo aqui que saem pela HarperCollins, nessa padronagem, em promoção também. E Nelson Rodrigues é maravilhoso, gosto bastante. Outra escritora, que é a dama da nossa literatura, muito querida, que é a Lígia Fagundes Telles, tem contos dela em promoção. Enfim, eu separei esse aqui, Ciranda de Pedra, que é um romance dela que eu gosto muito. Justamente tem a personagem aí, Virgínia, querendo pertencer a essa ciranda aí, né? Essa representação desse grupo formado pelas irmãs, primos ali próximos aqui, aquelas pessoas próximas a ela, ao redor dela, e ela querendo pertencer. Então essa Ciranda de Pedra tem sempre essa questão de um enfeite ali do jardim, mas uma ciranda, algo que está sempre se mexendo, algo fechado. Eu gosto muito dessa brincadeira desse título e do que traz na história, essas mudanças de significado e essa evolução da Virgínia. Uma menina assim insegura que quer pertencer a um grupo fechado, ela não se considera parte daquele grupo, as pessoas também não consideram ela parte daquele grupo, acham ela muito diferente. Ela quer pertencer, ela quer se adequar, ela quer mudar para pertencer, mas ela não. Depois, ao longo da história, ela percebe que ela basta ser ela mesma. Então, é muito interessante essa metáfora que se utiliza aqui desse título aqui do livro. Tem várias camadas, inclusive, essa obra. É muito, muito boa mesmo. Outra aqui, que é O Homem que Calculava, do Malbatarran, sim, por mais que tem esse título aqui, é do professor Júlio César de Mello, que adotou o pseudônimo aqui de Malbatarran justamente para trazer esse ar das Arábias para esse livro e também trazer esse pseudônimo aqui que tem essa figura, então, das Arábias, digamos assim. Então, é um homem ali matemático, digamos assim, que, assim, no meio de algumas aventuras, ele vai acabar saindo por meio da lógica ali para resolver problemas inusitados. Então aqui é ótimo para você que quer desmistificar a matemática. Nossa, a matemática não é para mim, eu não gosto de matemática. Aqui uma boa leitura, uma boa aventura, que vai se deparar com momentos ali que a lógica vai ser importante. E no final, no apêndice ali, você vai encontrar que
não é bem lógica assim, é lógica, mas tem aquela matemática ali embutida na história que, se você tiver interesse em descobrir, vai ser muito bom para você ver como matemática é divertida e a matemática está no seu dia a dia, aonde você nem imagina. Então a matemática está em qualquer lugar que você olhe, tem matemática. Então, tem resenha aqui no canal desse livro, uma resenha bem antiga, então quem tiver interesse vale a pena conferir. Eu gosto bastante desse livro, eu sempre indico justamente para isso. Outra escritora querida aqui que sempre aparece aqui no canal, Clarice Lispector, com A Hora da Estrela. Né? Nós acompanhamos aqui a história de uma mulher ali que ela se sente ali que inferior, ela é realmente menosprezada, ela realmente é deixada assim de lado. E então você acompanha essa história e esse livro ele é muito intimista, ele é um livro muito introspectivo, assim como Clarice Lispector. Acho que é isso que me deixa tão conectado aos livros da Clarice Lispector, por ser tão introspectivo dessa forma. Então, uma nordestina que a Macabeia, né, ela buscando a sorte aqui no Rio de Janeiro e ela se deparando com dessas pessoas, deixando ela de fora e ela não ligando muito para isso, ou ela não querendo não ligar, ela querendo não ligar justamente para não sofrer. Então, será que isso realmente faz com que ela não sofra? Será que a gente não se dá conta do que está acontecendo com a gente faz com que a gente não sofra? Então, tem vários apontamentos aqui, tem várias camadas, é um livro que dá para você pensar em vários elementos bem interessantes também. Outro escritor muito querido meu é o Ariano Suassuna. Eu gosto bastante das peças de teatro do Suassuna. Peças de teatro, de forma geral, eu gosto bastante. Do Suassuna é ótimo, altas risadas garantidas. Mas para quem tem receio de ler teatro como Auto da Compadecida, que eu super indico para vocês, Face da Boa Preguiça também indico bastante. O Sedução do Sertão, ele tem a mesma pegada aí de Auto da Compadecida, tem mesmo aquela dupla ali não seriam vigaristas, seriam pessoas querendo se dar bem, digamos assim, porque você tem uma afeição para aqueles personagens, por mais que eles façam coisas não tão legais às vezes, mas você tem aquela afeição, justamente, por exemplo, como o Robin Hood, sabe, que rouba as coisas dos bandidos para dar aos pobres. Então você, sabe, faz coisa errada, mas tem uma coisa legal ali. Então você tem um pouco isso, mas você tem essa dupla ali que te dá altas gargalhadas. E se você tem receio de ir por teatro pelo Ariano Suassuna, vai em Sedutor do Sertão. É um romance, né? Então ele é em prosa, então não tem problema para fazer a leitura desta obra aqui, super divertida. E ela é uma homenagem, inclusive, a Eurídice da Cunha, né? Então ele vai pegar uma passagem, inclusive, do contrabando da cachaça que acontece ali em Os Sertões. Então é uma homenagem ali a Euclides da Cunha, O Sedutor do Sertão. É um livro muito, muito bom mesmo. Outro queridinho meu nacional é Machado de Assis. Então tem um livro aqui de contos dele. E eu quero também indicar para vocês essa edição aqui da Dark Side, que é Medo Imortal, que tem contos dos nossos imortais aí, contos de terror da Academia Brasileira de Letras aqui, Academia Sobrenatural de Letras. Então você vai encontrar aqui contos de Machado de Assis voltados para isso, para o terror, contos de, no caso, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, enfim, vários títulos aqui muito legais. E um que eu gosto bastante, num caso, aqui à Noite na Taverna. É bem surpreendente, é um dos primeiros representantes nosso gótico, e ele é bem pesado, tá? Então, ou seja, você acha que nosso passado aí, dos grandes escritores nossos, da BL, aí não tem leituras pesadas? Tem leituras pesadas aí para quem gosta de um bom gótico aí, um bom livro aí, com temas bem pesados, vai encontrar em Noite na Taverna. E aqui tem contos de Machado de Assis, que eu gosto bastante, como A Causa Secreta, né? Eu sempre confundo os títulos. A Causa Secreta, tem Pai contra Mãe, A Igreja do Diabo, são contos muito bacanas do Machado de Assis. E tem, para quem quer mais contos do Machado, aqui tem uma seleção de 50 contos do Machado de Assis. Inclusive tem um conto barra novela dele, que é O Alienista, que é muito divertido. E você vai falar, tem aquela história, né, de qual é a linha tênue ali da loucura, né? Então, das pessoas que seriam ditas normais e loucas. O que separa isso? Então, quando o médico ali, ele resolve internar praticamente toda a cidade, falando que todos são loucos, qual a regra que ele utilizou para isso?
um conto super divertido do Machado, um conto-novela super divertido do Machado, né? Que é O Alienista, que é ótimo para quem quer se aventurar na obra do Machado de Assis, ótimo para quem quer ler literatura brasileira, voltar a ter esse contato, é fantástico. Alguns aqui que eu quero falar para vocês rapidamente. Lembrando, vários livros da Agatha Christie também estão em oferta, eu amo bastante a Agatha Christie, que tem esse aqui, por exemplo, O Assassinato do Roger Ackroyd, ótimo, indicação para vocês, é um dos queridinhos para todos os fãs aí de Agatha Christie. Vários livros do King, vários que eu gosto bastante, como Dolores Claiborne, ótimo, que tem uma questão meio que não tem divisão de capítulos, é um livro assim direto para você se prender bastante na leitura. Tem o Iluminado, também ótimo para quem quer começar King. Temos Misery, que é um queridíssimo meu, e uma leitura que eu fiz mais recente, que essa aqui dá mais medinho aqui, tem vários temas bem fortes, como falando sobre morte em si, que é O Cemitério. Também tem um livro que eu li agora em janeiro, eu gosto bastante, já falei com vocês aqui no canal, que é A Imaginação Educada, do Northrop Frye. E tem vídeo aqui no canal, recomendo que vocês assistam, mas esse livro aqui, vai sem medo, ele é uma crítica literária, mas já fala muito de para que serve a literatura. Então, é o que a gente conversa aqui, né? Então, essas indicações que eu faço, o que vai fazer você escolher esses livros que eu estou te indicando? O que vai fazer você ler o próximo livro? O que faz isso que te move? De onde surgem essas histórias e tal? Tem vários assuntos bem interessantes, várias reflexões muito boas aqui discutidas nessas 5 palestras que temos aqui desse crítico canadense. Então, fiquem de olho nisso. E também, para quem acompanhou aí meus vídeos de 12 livros para 2025, vários dos livros que eu vou ler ao longo do ano que apareceram nesse vídeo estão em oferta, tá? Então, fica aqui a dica para vocês. A edição de Judas Obscuro, que é a edição que sai da 7º Selo, tá com oferta. Reparação, do Ian McEwan. Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. O Leitor, do Bernard Schlink. A Elegância do Ouriço, da Marielle Burberry, o Oblomov, do Goncharov, e também vários livros que sempre tem do Gabo, né, que é do Gabriel Garcia Marques, que no caso escolhido aqui para mim, para esse ano, é O Amor dos Tempos do Cólera. Então tem vários livros incríveis para vocês aproveitarem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, tá? Lembrando sempre que vocês têm acesso a vários cupons de desconto. Chequem isso antes de utilizar. Alguns são válidos apenas usando por meio de aplicativo, outros vocês conseguem finalizar por meio do computador mesmo. Enfim, tome atenção a isso. A data também que vai terminar, que é até dia 21 agora de março. Então, fiquem ligados aqui que no finalzinho que eu tô soltando esse vídeo para mais dicas para vocês realmente aproveitarem. São livros que eu recomendo, que eu li, que eu gostei muito. E os que eu não li são livros que estão nas minhas pretensões que eu já tenho desses livros. Tem página minha aqui com indicações selecionadas para livros, para e-books, para itens diversos da Amazon. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, deixem aqui nos comentários. Se vocês tiverem também mais alguma dica de algum livro imperdível que está com um ótimo preço, eu não tenha falado aqui no vídeo, fique à vontade para compartilhar aqui essa dica aqui com a gente nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo. E lembrando sempre que o nosso papo ele continua aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!